Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria fazer duas rápidas observações. Claro que uma é um agradecimento, né, ao Luciano por ter me convidado aqui e por ter insistido um pouco no momento em que eu achei que o que eu tinha para trazer para vocês era alguma coisa que não combinava muito com a temática geral do seminário, né, considerando essa concentração na questão do desenho científico, né, e da ilustração científica. O que eu trago, como vocês verão, não tem uma relação direta com isso, né, além ainda que o ambiente, o contexto, né, sempre tangencie essas questões. E a outra questão diz exatamente respeito ao tema, né? O que eu trago para vocês é o resultado de uma pesquisa que está em andamento a respeito da circulação de alguns artistas pelo continente, né, no século XIX, e numa vertente que tem uma conexão com esse projeto temático, né, do qual nós participamos, interessado em estudar a transferência dos modelos e da tradição europeia para a América. Aqueles que se aproximam, e todos vocês, eu tenho certeza, têm uma conexão com o estudo da realidade americana, né, sabem que, sobretudo durante o século XIX, para os estudos do século XIX, em geral, a gente se ressentia, até algumas décadas atrás, de uma polaridade entre estudos que ou optavam por uma idealização absoluta, né, do que se fazia aqui, ou também o outro polo seria a desqualificação absoluta, né? Então, no que diz respeito aos estudos do XIX, nas últimas décadas, felizmente, né, e o professor Sartor tem uma ótima colaboração nesse sentido, né, para os estudos da arte no continente, tem revisto essa posição. E, no fundo, esse trabalho é um pouco, tenta dialogar com essa maneira de se colocar num outro lugar para ver a arte do continente, né? Como é que a presença de muitos indivíduos, né, estrangeiros, que a princípio foram alocados num grande grupo, né, dos artistas viajantes, tem sido, aos poucos, particularizados, né, resgatados na sua particularidade e, sem perder a dimensão contextual, local, né, tem se tentado abrir um pouco esse leque e, sobretudo, colocar em diálogo essas experiências. Os dois artistas sobre quem eu vou falar são Alessandro Ciccarelli, um italiano, e o Cansac Monvoisin, um francês que, por razões de destino, não sei, né, se cruzam em alguns momentos, e, por isso, vão ser, né, tem sido o meu objeto de interesse. Entre as pinturas executadas pelo pintor napolitano Alessandro Ciccarelli no Brasil, destaca-se uma vista do Rio de Janeiro, datada de 1844, atualmente no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nessa tela, Ciccarelli dá lugar à sua formação neoclássica, apresentando uma composição de desenho correto e forte esquema compositivo. A cena, de resto, não difere muito de outras telas realizadas por artistas da época, mas destaca-se pela luminosidade, onde as variações do amarelo indicam uma atmosfera sentimental e, de certa forma, idílica. À concentração escura de nuvens no fundo esquerdo da tela, opõe-se o primeiro plano demarcado por um feixe de luz solar que destaca elementos da vegetação e deixa entrever, em meio à paisagem natural, um casal que se destaca com trajes e pose de inspiração clássica. A mesma combinação entre um desenho preciso e a tonalidade que acusa um sentimentalismo romântico foi empregada anos depois, quando Ciccarelli já estava no Chile, em 1853, e pinta Vista de Santiago, tomada de Peñalolén. A vista foi executada a partir de uma propriedade que pertencia à família Eganha, destacado clã da sociedade chilena que acolhia artistas intelectuais, entre eles Ciccarelli, com o propósito de elevar a cultura chilena. A vista propõe a leitura de uma Santiago ainda rural, observada pelo artista que se propõe a elevar, através da pintura, o nível cultural e artístico da sociedade. Em 47,
momento de sua rápida passagem pelo Brasil, Cansac Monvoisin executa retratos dos monarcas e a célebre vista da cidade tomada do adro da Igreja da Glória. O tema é recorrente nas imagens realizadas pelos artistas que trabalharam no Rio de Janeiro. Monvoisin lança mão, como tantos outros paisagistas, do recurso do repoussoir, evidenciando os personagens no primeiro plano e iniciando uma narrativa que segue para o fundo da tela, acompanhando o recorte da Bahia e marcando a meio caminho a presença do Aqueduto da Carioca, obra de engenharia que maravilhava os estrangeiros e acabou por constituir um forte elemento retórico da paisagem carioca. A porção direita da tela enfatiza a abertura da baía e a presença pitoresca de pequenas embarcações, suavemente dispostas em suas águas tranquilas. O traço é delicado, a luz envolvente, interrompida apenas pela tonalidade mais escura do primeiro plano, que parece sugerir uma balaustrada para a observação da paisagem. Note-se, porém, que a composição de Monvoisin altera a geografia local em prol do arranjo de motivos no interior da tela. O recorte natural da Bahia dificilmente permitiria a angulação proposta pelo pintor, e tampouco a visão do aqueduto tal qual se apresenta na imagem. Monvoisin encurta a curva da Bahia, aproximando de tal modo os morros de Santa Teresa, Santo Antônio e Castelo, que a distância real submete-se à intenção de tornar visíveis pontos da paisagem e elementos arquitetônicos cuidadosamente selecionados pelo artista. Trata-se, portanto, de enxergar na vista de Monvoisin não um registro fiel da paisagem carioca, mas uma composição que submete o cenário local às forças e determinações da arte de pintar. Eu recoloco as duas juntas para as próximas observações. A julgar por essas paisagens, inseridas nos compêndios e obras de análise da chamada iconografia de viajantes, a presença e a atuação de Alessandro Ciccarelli e Cansac Monvoisin no Brasil teriam se resumido a mais um episódio da movimentada história da participação de artistas estrangeiros na constituição de uma imagética brasileira que tendia a privilegiar o ambiente natural, criando cenas que se queriam típicas da realidade local, pitorescas em seus múltiplos sentidos. A história da presença desses dois artistas em terras americanas, porém, implica olhares lançados em outras direções. Pertencem ambos a um complexo contexto que demanda considerar sua produção iconográfica no interior de relações político-institucionais capazes de ressignificá-la. Sendo assim, a experiência desses artistas na América está diretamente relacionada às estruturas institucionais existentes nos países por onde circulam, e mais especificamente a história das academias de arte. E ao trânsito de modelos, teorias e artistas que podem nos ajudar a compreender as continuidades e rupturas notáveis no processo de constituição de uma cultura visual e artística no continente. Enfatizar as relações intracontinentais não significa desconsiderar o contato com a Europa, mas rever os itinerários e os modos através dos quais a tradição europeia se insere e é incorporada pelas realidades locais. É no interior desse esforço que vale investigar a presença de Ciccarelli e Monvoisin na América, privilegiando, nesse caso hoje, as suas atuações no Brasil imperial. Ambos ligados à esfera de uma arte de corte europeia, nenhum dos dois havia despontado nos cenários artísticos de seus países como expoentes da arte local, apesar de terem seguido o roteiro convencional da formação de um artista europeu na primeira metade do século XIX. Monvoisin chegou a desempenhar um papel importante no projeto museológico de Louis Philippe, em Versailles, realizando retratos de personalidades históricas, mas desentendeu-se com o diretor adjunto de museus franceses, afastando-se da atividade. Dessa maneira, problemas profissionais e pessoais, assim como oportunidades potencialmente vantajosas de trabalho no continente americano, conjugam-se para explicar a passagem desses artistas para o cenário latino-americano, onde seus caminhos se cruzariam na corte carioca, na qual residia Ciccarelli desde 43. Na verdade, o Ciccarelli chega no Brasil em 43, alguns meses antes, o Monvoisin tinha chegado ao Chile, também em 43. Em 47, no final de 47, em 48, Monvoisin, numa passagem,
passa pelo Rio de Janeiro, onde encontra com o Ticarelli, e depois o Ticarelli, no final de 48 e 49, vai para o Chile, onde encontra com o Monvoisin. Ao chegar ao Chile, em janeiro de 43, Monvoisin trazia vários trabalhos e materiais envolvido com o projeto oficial de organizar ali uma escola de desenho e pintura, bem como desenvolver o gosto pelas belas artes entre a sociedade chilena. Ressentiam-se os intelectuais e políticos chilenos de que no Chile não se havia ainda verificado a formação de artistas que pudessem enriquecer os templos e salões chilenos com produções nacionais. Em uma das primeiras edições de janeiro de 43, o periódico santiaguino El Progresso anunciava a chegada de Monvoisin à capital chilena, destacando, eu cito, o senhor Monvoisin, um dos primeiros retratistas de Paris e uma das maiores reputações artísticas como pintor de história, está para chegar ao Chile. As artes liberais no Chile farão uma aquisição importantíssima com o senhor Monvoisin, e seus talentos poderão consagrar-se a ilustrar uma multidão de assuntos nacionais dignos de exercitar o pincel dos grandes mestres europeus. Fim de citação. No mês seguinte, o mesmo periódico comentaria a expectativa de que a presença de Monvoisin pudesse estimular os meios artísticos locais através da capacitação de pincéis chilenos, né, nas palavras do articulista. Uma vez que, segundo o artigo, até agora, diz ele, estamos à mercê de pincéis estrangeiros. A autoimagem positiva que o Chile possuía de sua evolução política e social, um tema que não vai caber desenvolver nesse momento, era, ao que parece, também uma certeza a respeito das possibilidades artísticas de seus jovens. Uma emancipação artística estava, assim, nos planos dessa elite intelectual e política, que se valeu da presença de artistas estrangeiros para encaminhar seus projetos. A despeito das expectativas dos meios oficiais chilenos, porque a academia não se concretizou com o Monvoisin, Monvoisin trilhou uma carreira de grande sucesso entre as elites daquele país, materializando em inúmeros retratos o poder de seus membros na formação nacional chilena. Eu trouxe alguns retratos para vocês, né? Uma amostragem absolutamente arbitrária, mas, enfim. Seu foco não foi, portanto, a paisagem, mas a sociedade da época. Mesmo tendo se concentrado na produção de retratos para a elite chilena, Monvoisin realizou bons exemplos da pintura de costumes, especialmente durante sua curta estada na Argentina. Para muitos de seus comentadores, a fase argentina de Monvoisin recolhe o melhor de sua produção artística no continente. Entre as obras que marcam esse período estão as exaustivamente reproduzidas telas encomendadas pelo barão Picollet d'Hermillon, à época cônsul-geral da Sardenha, e um dos primeiros contatos de Monvoisin na capital portenha. Então, são essas três imagens que vocês estão vendo. O Gacho Federal, o Soldado de Rosas, e, em seguida, virá a Portenha no templo. As telas argentinas respondem à observação e identificação de tipos e hábitos locais, prática característica da experiência estrangeira na América, combinada à formação neoclássica permeada pelo romantismo do primeiro 800, bagagem do já experiente Monvoisin. Como vimos, o mesmo ano de 1843 assistira ao desembarque de Alessandro Ticarelli no porto do Rio de Janeiro, como membro da comitiva de Dona Teresa Cristina, ex-princesa real das Duas Sicílias, casada por procuração em Nápoles com o imperador Dom Pedro II, em maio daquele ano. Contratado, ao que parece, como pintor de câmara e professor de desenho da nova imperatriz, eu lembro a fala do Renato ontem, né, da prática do ensino do desenho, ele vem como professor de desenho da Teresa Cristina, Ticarelli executaria alguns retratos e foi autor da tela Casamento por Procuração da Imperatriz Dona Teresa Cristina, de 46. Eu vou voltar a essa tela mais adiante. O período imediato à chegada do pintor napolitano ao Brasil merece, porém, uma inflexão. Quando chega ao Rio de Janeiro, o artista napolitano encontra um cenário marcado por alguns debates importantes do ponto de vista estético e artístico. É da probabilidade desses contatos, tão próximos, que pode ter se originado uma versão bastante difundida nos meios chilenos e que carece, até o momento, de mais sólidos fundamentos. Trata-se da versão que afirma ter Ticarelli atuado como reformador da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro,
o que teria levado os representantes do governo chileno da cidade a convidá-lo para fundar e dirigir uma academia de pintura na capital chilena. Essa versão é recorrente na historiografia chilena, né, de que ele teria reformado a Academia Carioca e que, por isso, teria sido chamado. Suas relações com a Academia Brasileira começaram, de fato, logo após a sua chegada ao país, quando, em dezembro de 1843, participou da Exposição Geral de Belas Artes, organizada pela Academia. Nessa ocasião, expôs uma cena histórica napolitana, 2 retratos e uma paisagem noturna. Infelizmente, eu não tenho reprodução de nenhuma dessas obras. Nessa ocasião, Ciccarelli foi condecorado pela tela que apresentava o arranjo de tropas em Nápoles e pela cena noturna, nas quais se reconheciam qualidades pictóricas superiores às demais expostas na ocasião, segundo palavras dos avaliadores, né? Apesar do sucesso nessa primeira mostra, nada mais se sabe a respeito das telas nem de suas relações com a Academia Carioca, pois não há registro de sua participação em outras exposições até o momento de sua partida para o Chile, entre finais de 1848 e 49. Mesmo assim, é possível sugerir que Ciccarelli tenha mantido estreito contato com a dinâmica acadêmica, uma vez que a proximidade com a corte inevitavelmente colocava-o em proximidade com a academia, um dos braços imperiais envolvidos no processo de construção de uma iconografia nacional, dirigida na época por Félix-Émile Tonnet. Vou me valer da fala da Elaine também, as pessoas já estão um pouco informadas a respeito dessa gestão, né? Como sabemos, Félix Tonnet foi um incansável incentivador dos debates e modificações na academia, e várias das questões por ele debatidas na instituição aparecem no discurso que o Ciccarelli vai fazer no Chile, por ocasião da abertura da academia, em março de 1849. Né? Então, alguns temas que foram recorrentes na fala do Félix-Émile Tonnet aparecem também no discurso do Ciccarelli. Os temas abordados pelo pintor italiano naquela ocasião fazem ecoar muitas das ideias presentes nos discursos e pronunciamentos realizados por Félix Tonnet na academia, muitos deles publicados regularmente na imprensa. Ambos defendiam a disciplina acadêmica e a fidelidade aos princípios da tradição clássica. Por várias vezes, Tonnet defendeu a possibilidade de que o Brasil, pelo clima ameno que o caracterizava e que, entre outros fatores, marcava positivamente o caráter brasileiro, fosse inserido na tradição que, verificando-se na Grécia, na Itália e na França, segundo palavras dele, desenvolve e conserva o bom gosto artístico. Então, o Brasil entraria nessa mesma linhagem, né? Ideia semelhante está entre os temas tratados por Ciccarelli em seu discurso de abertura, sinalizando uma identidade teórica entre os dois diretores. Para ambos, também estava claro que a possibilidade de justificar e otimizar o papel político da arte residia no papel das academias enquanto instituições de ensino, baseadas em uma metodologia tradicional que pudesse garantir a sistematização do conhecimento e a estabilidade da instituição. Somente uma academia estruturada nesses moldes garantiria a função política da arte, atendendo aos propósitos daqueles que estavam na origem de sua organização. Serviriam, assim, à formação das identidades nacionais dos Estados americanos. No Brasil, a participação de Ciccarelli nas polêmicas artísticas da época é atestada por sua participação nos debates a respeito do retrato de Dom Pedro II em trajes majestáticos, executado por Monvoisin em 1847 e apresentado na Exposição Geral de Belas Artes em dezembro desse mesmo ano. Assim como em Buenos Aires, quando de sua primeira estada em terras americanas, Monvoisin permaneceu por pouco tempo na capital do Império Brasileiro, mas provocou uma significativa movimentação no ambiente artístico carioca. O país já contava, naquele momento, com uma academia de reconhecida importância e atuação no campo das artes, bem como com um mundo artístico que se vinha organizando em torno não só da academia, mas também da presença de vários artistas estrangeiros que circulavam e atuavam na corte carioca, e também pela atuação da imprensa, que sempre foi fundamental para a divulgação dos escritos de arte do 19 no Brasil. Dessa maneira, quando Monvoisin desembarca na Baía da Guanabara, não se vê assediado por uma elite ávida pelo seu talento retratista, mas logo entra em contato com a corte e executa retratos para os monarcas. A tela que apresenta o monarca em trajes majestáticos foi motivo de um inflamado debate travado nos jornais da época.
em artigos que contrapunham a defesa da obra e do artista às críticas anônimas de um articulista que insistia em afirmar que Monvoisin limitara-se a retratar os atributos da realeza, mas esquecera-se do principal. Ele diz assim, que o Monvoisin tinha tido um ótimo resultado, que retratou muito bem esses atributos, mas que se esquecera da realeza, diz ele. A realeza mesma, essa ficou no pincel. No Novelista, né, que é um jornal, uma publicação franco-brasileira, no Mercúrio, no Jornal do Comércio, aparecem, né, trava-se uma grande polêmica em torno desse quadro. E o Ciccarelli entra em defesa do Monvoisin, né? Ciccarelli saiu em defesa do Monvoisin e, além de reforçar os elogios publicados por outros articulistas, enfatizou o aspecto missionário da atuação de Monvoisin na América, chamando-o de apóstolo da América Espanhola. Esse episódio está ainda a merecer uma análise mais atenta, pois estão concentradas nessa polêmica questões importantes para a compreensão do meio artístico brasileiro na época, como uma análise, né, dos partidos estéticos, da atuação da crítica de arte, as disputas artísticas e o papel da imprensa na veiculação dos escritos de arte. Meses antes de sair em defesa de Monvoisin, Ciccarelli havia exposto a já citada tela do casamento dos monarcas. A tela, que pertence ao Museu Imperial de Petrópolis, elabora uma versão da cerimônia ocorrida na Capela Real Palatina de Nápoles em maio de 1843. E, a julgar pela história de sua produção e circulação, é um importante exemplar da iconografia do Império Brasileiro. Realizada por encomenda do imperador, a tela foi exposta à sociedade carioca em março de 1847. O próprio Ciccarelli faz a chamada para a exposição do painel no periódico Belas Artes, edição de 6 de março, para a qual convoca, abro aspas, todas as pessoas decentes que o quiserem ver. Fecha aspas. Em seguida, a obra permaneceu na sala encarnada do Paço da Cidade, da residência do imperador, uma das, tendo sido peça integrante da Exposição de História do Brasil em 1881. Com a partida do ex-imperador Dom Pedro II para a Europa, a tela faz parte de sua bagagem, permanecendo na França até a década de 60, quando foi encontrada e obtida em Paris, nos depósitos do antigo Lloyd brasileiro, pelo historiador Francisco Marques dos Santos, que, na época, era o diretor do Museu Imperial de Petrópolis. E, desde então, a tela se encontra lá. A tela apresenta o momento em que Dona Teresa Cristina de Bourbon, princesa real das Duas Cecílias, caminha em direção ao altar da capela, acompanhada por seu irmão, o príncipe Leopoldo, na qualidade de procurador de Dom Pedro II. Ciccarelli organiza em sua composição personalidades da família real de Nápoles, membros da elite e representantes do Império Brasileiro, todos perfeitamente identificáveis. Em meio aos participantes da cerimônia, Ciccarelli privilegia os atores da corte brasileira, personagens do novo cenário onde doravante se desenrolaria a vida da princesa napolitana. Trata-se, portanto, de uma imagem que se quer um registro do evento, atendendo ao papel da pintura de história. O pertencimento ao gênero também explica sua proximidade com a tela do artista francês atuante na corte de Nápoles, Louis-Nicolas Lemalle, que certamente forneceu ao pintor napolitano um parâmetro iconográfico para a tela realizada no Brasil. Podemos também suspeitar que Ciccarelli houvesse, de fato, presenciado a cerimônia na Capela Real, elaborando esboços para uma futura composição. Esta, porém, é ainda uma suposição e carece de maiores pesquisas que possam esclarecer o vínculo de Ciccarelli com a princesa Teresa Cristina, bem como seu papel na comitiva que a acompanhou. O que parece certo, todavia, é que a tela de Lemalle, realizada entre 1822 e 1823, forneceu a Ciccarelli o modelo da representação em que o artista se coloca por trás das colunas que dividem o espaço da capela, repartido em 3 seções distintas, no interior das quais estão arranjados membros das elites e das famílias reais napolitana e brasileira. O quadro de Lemalle, de dimensões apenas um pouco inferiores à tela de Ciccarelli, está igualmente dedicado à representação do casamento por procuração de uma princesa das Duas Sicílias. A cerimônia tivera lugar em 1816, e a tela, realizada alguns anos depois, mantém o firme propósito de construir um registro fiel do evento, revelando a preocupação documental da imagem.
O resultado final das duas telas, apesar da semelhança compositiva, aponta para as opções estilísticas distintas. Lemalho, reconhecido como pintor de história e de gênero, destacou-se como cenógrafo do Teatro San Carlo de Nápoles e pintor de interiores. Daí, certamente, vou voltar para ela, acho melhor um pouquinho. Daí, certamente, o arranjo cenográfico e dramático da cena do casamento, onde, apesar da aparente rigidez construtiva sugerida pelas grossas colunas, o evento ganha certa dinâmica que se opera através dos grupos arranjados no espaço definido pela arquitetura do ambiente. A aglomeração e movimentação das personagens, a fisionomia altamente expressiva de alguns retratos, o jogo de luz e sombra, a pesada cortina que emoldura a cena no primeiro plano, tudo colabora para dar à cena uma vivacidade que está ausente do casamento de Dona Teresa Cristina. A tela de Ciccarelli, por sua vez, caracteriza-se pela rigidez compositiva e cromática, indicando o peso em sua formação do neoclassicismo austero de Vincenzo Camuccini, com quem estudara em Roma e cuja atuação em Nápoles foi bastante intensa devido à sua estreita relação com os Bourbons locais. Apesar de algumas críticas recebidas, a obra pertence ao conjunto de imagens dedicado a reforçar o projeto nacionalista do imperador, baseado, até os anos 1870, na valorização dos eventos relacionados à figura do monarca e suas prerrogativas reais. Tratando o tema do casamento real, o qual estabelece uma mediação entre as esferas públicas e privadas, como já afirmou Lilia Schwartz, a obra de Ciccarelli faz pensar. Se considerarmos a representação iconográfica dos eventos relacionados à família real portuguesa no Brasil e à família imperial brasileira, podemos arriscar que a tela de Ciccarelli constitui o primeiro exemplar de uma cena de casamento realizada em suporte e dimensões adequadas à pintura de história. Escolhas que sugerem a destinação pretendida para a obra. No que diz respeito a seu conteúdo e significações, enquanto parte integrante da iconografia do Segundo Reinado, a história desta imagem sugere usos e funções próprias à cultura visual do período. Realizada em 1846, ela marca um momento especial da história do Império Brasileiro. O final da Guerra dos Farrapos, um dos mais conflituosos episódios do período, e o início das viagens do imperador pelo Brasil, a fim de consolidar o poder sobre o território. Desta forma, podemos sugerir que a tela, em combinação com o contexto político, selava o início efetivo do reinado de Dom Pedro II. O casamento firmava a continuidade da linhagem, e sua exibição fazia cumprir o papel da pintura de história, pontuando a exemplaridade do evento e sugerindo leituras que se conectavam diretamente à política imperial. A evidência das personalidades da comitiva brasileira, incluindo dignatários e membros da corte, dava o tom da condução do império, assumida por uma elite formada, em grande parte, pela burocracia que se constituíra em torno da monarquia desde os tempos coloniais. Nesse sentido, a ausência da figura do imperador numa tela concebida como construção visual de um momento fundador da consolidação do seu império sugere a leitura do não dito. Sua persona segue sendo o elo que conecta todas essas personalidades e eventos. É em seu nome e de seu reino que o evento se concretiza e ganha visibilidade pelas mãos do pintor napolitano. A recuperação do evento, 3 anos após a sua realização, como que fechava o círculo dos eventos ligados ao casamento do jovem imperador, registrando a cena sob o partido de um neoclassicismo rigoroso próprio da tradição napolitana em que se formara o pintor e que, em grande medida, ainda alimentava a inspiração da pintura histórica no Brasil até meados do século. O objetivo com com a análise um pouco mais específica dessa obra é realmente sinalizar essa conexão estrita entre a atuação de um artista estrangeiro, que é muitas vezes que tem muitas vezes a sua identidade perdida num conjunto, e mostrar que existiam conexões, assim como vão existir para todos, certamente todos os outros artistas, cada um no seu campo de atuação, eu penso. Então, tirar um pouco esses indivíduos do grupo, e jogar uma luz específica sobre eles é um pouco o caminho que eu tenho feito.
Porque as outras telas que eu vou mostrar para vocês têm uma outra história, que, inclusive, é muito pouco comentada, não é? São telas que quase ninguém conhece, eu imagino, porque não estão expostas. Outras destinações tiveram, certamente, os retratos pintados por Ciccarelli para membros da elite política brasileira. Fazem parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, 3 obras realizadas em 1848, ano em que se desenrolaram as negociações relacionadas à sua partida para o Chile. O retrato do Conde de Algesur, assinado e datado de 1848, faz certamente pandan com aquele dedicado à sua esposa, a Viscondessa de Algesur. Vale dizer que, à época em que foi pintado, o casal não possuía ainda os títulos nobiliárquicos com que são hoje identificadas as telas. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, camarista de Dom Pedro II e veador da Imperatriz, recebeu o título de Visconde de Algesur apenas em 1858, tendo sido elevado a conde somente 20 anos depois. Maria Rita Noronha, por sua vez, recebeu o título de viscondessa por ser casada com um camarista desde 1820. Sem maiores detalhes sobre a circulação e fortuna dessas obras, ambas estão listadas entre o acervo do Museu Nacional de Belas Artes desde pelo menos 1889. Foi o registro mais antigo em que eu encontro eles listados. Eu não sei por que motivo, e também talvez isso implique em questões relativas à atribuição, mas o Ciccarelli assina tanto o retrato do Conde, né, vou adotar o nome, o título que ele carrega, quanto o próximo que eu vou mostrar para vocês, mas a tela da Viscondessa não está assinada. E me parece que ela também tem uma qualidade diferente do outro, o que me põe um pouco em dúvida a respeito. O Ciccarelli não era um bom pintor, e ele não executa, como vocês podem muito bem ver, né, que eu acho que as mãos do pobre do Conde são um sintoma né, de uma incapacidade técnica. Algumas telas dele no Chile, não é? Mostram muito claramente isso, que ele fez discípulos muito melhor do que ele pintou, na verdade, no Chile. Bom, e essas são as duas primeiras, e também em 1848, e o curioso, essa tela está assinada de Montevidéu, eu coloquei não sei se dá para vocês verem direito, né, mas ele assina essa tela em agosto de 1848, em Montevidéu, o que me faz pensar, talvez, que ele já estivesse de passagem para o Chile, não sei, o contrato que ele assina com o governo do Chile é de março de 48, se não me engano, e essa é uma coisa que eu ainda não consegui descobrir, por que motivo ele está, talvez seja isso, né, passando por Montevidéu para ir para o Chile. Datado de agosto de 48, em Montevidéu, o retrato do desembargador Rodrigo da Silva Pontes completa o conjunto de obras do Museu Carioca. Político e diplomata brasileiro, Rodrigo da Silva Pontes foi também membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Entre 1841 e 43, foi presidente da província do Pará. Em algum momento depois dessa data, que eu não consegui descobrir ainda, assumiu um cargo diplomático na Argentina, onde falecera em 1855. Não sabemos o que fazia Ciccarelli na capital uruguaia nesse momento, mas podemos arriscar que estivesse já a caminho do Chile, o que seria apenas uma suposição ainda não comprovada. Tudo leva a crer que Ciccarelli pintou o retrato do desembargador quando estava, né, nessa viagem, considerando que o decreto que o contratara fora assinado em junho, corrijo, então, a data de 1848. Tais obras têm qualidade muito questionável, sendo notável o descuido em determinadas partes da composição, né, sobretudo no retrato do Conde. Também no Chile, Ciccarelli não seria um exímio retratista, o que contribui para que fosse parte da polêmica dos mamarrachos, como ficou conhecida a questão que dividiu opiniões no meio artístico chileno durante a década de 1880, relacionada ao acervo do Museu de Belas Artes chileno. Colocava-se em questão, naquela época, a qualidade e, portanto, a validade do ensino ministrado na Academia de Pintura em suas primeiras décadas, sobretudo nas gestões de Ciccarelli e de seu sucessor, Ernesto Kirchbach. Os percursos de Monvoisin e Ciccarelli na América Latina podem, portanto, servir de mote para investigações em diferentes percursos.
Suas experiências integram um conjunto mais amplo de personalidades, cuja presença e atuação no Brasil e em outros países sul-americanos ilustram com clareza as estreitas relações entre arte e política no continente. Tais ligações caracterizam o ambiente artístico que se desenvolve nos países americanos, restando ainda compreender com maior acuidade os níveis de penetração e interação dos modelos trazidos por esses artistas, seus contatos com os meios locais e as incontornáveis alterações que tais contatos provocaram em ambos os lados. A partir daí, perceber os elos entre visualidade, conhecimento e domínio, elos capazes de nos fazer melhor compreender a história artística e cultural desse continente. Muito obrigada.